Olá, estudante! Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre escrita, sobre produção textual, complementando algumas aulas que a gente já vem trabalhando com esse tema. Falando de produção de textos escritos, né, que é o tópico da aula, em diferentes gêneros e suportes textuais, a gente vai trabalhar um pouco, né, a diferença de um texto para outro, o estilo, a questão do suporte, né? E quando a gente fala de textos escritos, né, é o texto na modalidade escrita. A gente já trabalhou, vai trabalhar também aqui os textos da modalidade oral, e aqui a gente vai falar um pouco sobre essas características do texto em sua modalidade escrita, né? Sobretudo a questão do suporte, né? Forma e estilo de escrita da forma de cada tipo de texto, né, que a gente vai elaborar. Primeira coisa, para a gente retomar, vocês podem verificar alguns vídeos que a gente já trabalhou sobre os gêneros textuais, que é sempre importante a gente estar destacando, né, essa relação desses gêneros textuais, que são diferentes dos tipos textuais, né? A gente já estudou, vocês podem revisar os vídeos anteriores, que os tipos textuais é algo mais amplo, né, de cada esfera na produção textual. Tem os vídeos da esfera de descrever, tem os vídeos que o foco é na narração, tem um vídeo que o foco é o tipo de texto que o foco é na argumentação, e os gêneros textuais são as formas que esses tipos de textuais eles podem estar sendo desenvolvidos. E que formas são essas? Em diversos gêneros textuais, né? Então a gente vai ter gêneros textuais que são da narração, a gente vai ter fábula, a gente vai ter os gêneros textuais que são do tipo da descrição, inseridos na descrição, na dissertação também. Na dissertação a gente tem o artigo de opinião, a gente tem a carta do leitor, a carta argumentativa. Então, os gêneros textuais, eles são um desmembramento dos tipos textuais. Para cada tipo textual que a gente estudou em aulas anteriores, a gente vai ter uma variedade de gêneros textuais relacionadas a algum tipo de texto. Então, para poder destacar melhor, é importante a gente entender que esses gêneros textuais, eles são tipos de textos que eles compartilham, né, algumas características comuns. E que características comuns são essas? Em geral, são características estruturais, né? A estrutura, como que estruturalmente esses textos estão organizados. E também características linguísticas, né? O que eu utilizo linguisticamente que denota que é um tipo de texto? Na narração, a gente tem os verbos geralmente falando de coisas do passado, né? Na descrição, a gente já tem mais o uso daquela linguagem mais argumentativa. Na descrição, gêneros da esfera descritiva, ele já tem mais aquele tópico de descrever, de explicitar de forma mais clara e objetiva aquilo que vem sendo apresentado, né? E esses tipos de texto que eles compartilham, né, isso que a gente chama de características comuns, eles vão se adaptando a diferentes finalidades e contextos de uso. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Os gêneros textuais são esses diversos tipos de textos que apresentam características comuns e finalidades específicas, né? E aí, se eu quero alguma coisa para instruir, um gênero textual para instruir, para orientar, eu vou falar o quê? Gêneros textuais dessa esfera. Eu tenho o manual, eu tenho a receita. Se eu quero um gênero textual mais argumentativo, eu vou para o artigo de opinião, eu posso ir para a carta argumentativa, né? E aí, assim, a gente vai verificando essas finalidades diferentes, a gente vai ter diferentes gêneros textuais. Para a gente entender um pouco melhor, eu coloquei aqui para destacar. Eu tenho, na esfera dos textos narrativos, eu tenho os gêneros textuais, contos, crônicas, romances. Na esfera dos gêneros de textos dissertativos, eu posso ter os gêneros textuais, artigos, dissertações, ensaios. Na esfera dos textos expositivos, aí eu já vou ter como gêneros textuais reportagens, guias, manuais. Na esfera dos textos instrucionais, né, que são aqueles textos que vão nos ajudar orientando em alguma coisa. Eu já tenho gêneros textuais, receitas, regulamentos, tutoriais. Então, quando eu falo desses gêneros textuais,
vai depender da sua finalidade, né? Qual a finalidade que eu quero na comunicação, eu vou fazer a escolha, o uso do gênero textual específico para alcançar uma determinada finalidade. E cada gênero textual, ele tem as suas características específicas, né? Dependendo do foco dele, a gente vai ter um texto mais na esfera do narrativo, dissertativo, expositivo ou instrucional, conforme eu falei anteriormente. Em aulas anteriores, a gente tem destacando melhor o que consiste cada um desses elementos, né? Mas aqui é só para a gente se contextualizar e entender que esses gêneros textuais estão nessa esfera. E aí, falando do gênero textual, já focando no tópico aqui da aula, esses gêneros textuais, quando vocês estão lendo, fazendo a leitura de um livro, ou vão procurar uma receita, eu comprei um equipamento, eu quero verificar como é que eu faço para ligar, como é que eu uso esse equipamento, eu vou lá no gênero textual manual. Então, a gente tem esses textos, mas a gente precisa entender que esse texto, ele precisa ter um meio, né, de circulação. Como é que eu adquiro um manual? Se eu quero fazer leitura de um artigo de opinião, onde é que eu procuro? Qual é o meio que vai me dar condição para eu acessar esse gênero textual? Então, quando a gente fala dos gêneros textuais, a gente precisa entender que que esses gêneros textuais, eles precisam ter um meio de circulação. Por quê? Porque se não tiver um meio de circulação, esse texto ele não vai chegar até o leitor, né? Vocês compreendem isso? Então, quando eu falo dos gêneros textuais, eu preciso entender que todos os gêneros textuais, eles vão ter o que a gente chama de suporte textual. Se a gente não tiver o suporte textual, esse gênero não vai ter um alcance para o público, não vai ter um alcance para o leitor. Entendendo isso, então, o que consiste esse suporte textual, né? Suporte textual é o meio, né, em que eu vou ter um texto veiculado, né, circulando. Então, se eu quero verificar um artigo de opinião, eu vou procurar que meio? É na internet? É numa revista? É num formato impresso? Então, pensou em gênero textual, a gente sempre tem que pensar que esse gênero textual, ele tem um suporte, que seria o quê? Esse meio para o qual o texto é veiculado, circula, podendo ser digital ou físico. Então, a gente pode ter esses formatos. Antes, era predominantemente o meio físico, né? Era na revista, eu comprava um livro físico. Agora, o meio de circulação dos gêneros textuais, pode ser também físico. Então, pensou em gênero textual, eu preciso ter um suporte, que é o meio em que esse texto vai ser veiculado, e esse suporte, dependendo do gênero textual, pode ser digital ou físico. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender dos gêneros textuais é isso. Quando eu falo desse suporte textual, né, desse meio de circulação do gênero textual físico, a gente vai ter o quê? Que é o papel, né? A gente pode ter livros, jornais, panfletos, né? E também a gente pode ter, que atualmente a gente vê isso de uma forma muito intensa, o meio de circulação do gênero textual digital, né? Que seria o quê? Blogs, sites, redes sociais, e-mails. Antes, se a gente quisesse fazer a leitura de um livro, a gente ia numa biblioteca, pedia emprestado ou comprava, né, o livro e adquiria esse gênero textual no formato físico. Mas, atualmente, cada vez mais a gente está vendo que está modificando, né? A tendência é que as pessoas estão cada vez mais fazendo a leitura no meio digital, pega os equipamentos digitais, né, para poder utilizar como base, para poder fazer a leitura em PDF desses gêneros textuais, né? Então, esse meio digital, né, esse suporte físico, cada vez mais está sendo comum em razão até mesmo da mudança, né, que a gente está tendo na sociedade, com a tecnologia, né? E isso está fazendo a mudança aqui na questão das leituras, sobretudo dos gêneros textuais no suporte, né? Cada vez mais o mundo digital também está chegando aqui para essa esfera aqui dos gêneros textuais, né? Então, a gente já entende um pouquinho isso, e aí a gente destaca também, que a gente precisa entender, da importância do suporte, né, para os gêneros textuais. Se a gente não tiver esse suporte, esse gênero textual, seja qual for, ele pode ter uma certa dificuldade
para alcançar os seus leitores, né? Se eu não tiver um suporte adequado, eu posso ter dificuldade para adquirir e fazer a leitura de determinado gênero textual. E aqui eu coloco alguns pontos destacando justamente a importância desses gêneros, da importância desse suporte para os gêneros textuais. Então, a primeira coisa que eu destaco é que esse suporte, ele influencia a forma como o texto será produzido e consumido. Se eu produzo um gênero textual que vai circular no meio físico, eu tenho uma característica específica. Um livro ele precisa ter a capa mais durinha, tem que ter algo mais durável. Mas se for no formato digital, o que é que eu preciso considerar, né? A letra precisa ser um pouco maior, ou ter a possibilidade de eu ampliar quando eu fizer a leitura. Pode ser um outro gênero textual, um anúncio ou um texto publicitário. Precisa ter algo que chame atenção, porque no digital, por ter essa diversidade de forma, de estilo, de compor, eu preciso adequar esse gênero textual para esse suporte. Tem que ser algo que vai chamar atenção. Se eu for fazer leitura de um livro, ali no digital, em PDF, está com uma letra que não é muito legal, uma cor escura, o papel que foi digitalizado foi uma cor assim que não está muito harmoniosa, tudo isso vai estar chamando atenção, porque no mundo digital, a gente sabe que a gente tem uma variedade de formas que a gente pode estar utilizando para auxiliar na produção desse gênero textual. Então, o suporte, ele influencia como o texto será produzido e consumido, né? Além disso, falando no suporte digital, é necessário considerar a interatividade, links, vídeos. Se eu produzir um artigo de opinião, argumentando, eu posso colocar o link de alguma coisa para mais informações sobre esse assunto. Vídeo, né, para complementar, eu posso ter um texto, um livro falando alguma coisa, e eu posso ter um vídeo explicativo a respeito da temática. Então, no mundo digital, tem esses recursos, né, que a gente também pode estar utilizando. E isso influencia, né, esse suporte, né, que pode ser físico ou digital, pode estar influenciando até nas informações e no que a gente está colocando de composição para a produção desse gênero textual. No suporte físico, a gente tem a questão do layout, a diagramação, podem ser decisivos, né? Se eu pego um livro e a letra está muito pequenininha, ou o tipo de letra que foi utilizado é uma letra assim que não chama muita atenção, ou gera uma determinada dificuldade quando a gente vai fazer a leitura, muito assim, sem tantos recursos, isso pode também estar dificultando. Às vezes a gente vai numa livraria e olha aqueles livros, a capa, uma cor azul com desenho, já chama atenção, né? O que foi colocado ali, isso já é atrativo. Então, esse suporte, ele é muito importante, né? Às vezes tem até aquele ditado que a pessoa fala, tá julgando o livro pela capa. Nossa, esse livro tá bonito, o tema, o título, chamando bastante atenção, aí vai ler o livro, talvez não seja tão atrativo assim. Então, a questão do suporte pode estar ajudando bastante na questão do destaque desse gênero textual, seja o suporte físico ou o suporte digital, né? E aí, falando da forma textual, o que seria essa forma textual? Essa organização mesmo interna do texto, né? Como exemplo, a gente pode ter a construção da linguagem, né? Qual a linguagem que eu estou utilizando para essa produção textual? Qual a estrutura do parágrafo? São parágrafos longos, são parágrafos curtos? O texto é em prosa, né? Que é estruturalmente organizado em parágrafo, ou o texto é em verso, é um diálogo, é uma receita. Então, essa forma textual é essa organização interna, né? Essa organização estrutural. E essa forma textual, ela precisa estar relacionada à coesão e coerência textual, né? A gente não tem que ter só essa preocupação estrutural do texto, mas o que a gente escreveu precisa estar coerente. Por isso que a gente fala de coesão e coerência. Então, quando eu falo de forma textual, eu preciso entender que é essa organização interna do texto. Seja a linguagem, seja a estruturação do parágrafo e tudo isso relacionado com a coesão e com a coerência textual. Além disso, a gente precisa entender que há alguns fatores que vão ser determinantes para a forma textual, né?
Que fatores são esses? Eu preciso entender que quando eu escrevo um texto, quando eu produzo um gênero textual, eu produzo com algum objetivo. O objetivo desse texto é informar, então eu vou trazer um texto que seja mais objetivo, claro que apenas o foco principal seja informar. Mas se o objetivo do texto seja, além de informar, mas o foco principal é convencer, eu vou ter que ter uma argumentação mais consistente. Então, eu preciso pensar que a forma como eu vou apresentar, trazer operadores argumentativos para estar ligando as partes do texto, trazer argumentos consistentes, né? A forma com que eu vou estruturar esse texto vai precisar estar adequado com essa finalidade de convencer. Se eu quiser só entreter, né? Eu não quero foco não é informar e nem convencer. Ali a pessoa está fazendo uma leitura ali para descontrair isso. Então, eu já tenho uma forma de escrever diferente. Quem é o meu leitor, né? Meu público-alvo? Então, a forma se adapta ao público para o qual o texto é destinado. O público é um público mais jovial, já é um público de pessoas mais adultas. O que é que eu vou colocar? Como que eu vou colocar para tentar atrair a atenção desse leitor? Então, a forma com que eu vou escrever precisa estar em consonância com isso também. Qual é o contexto de uso, né? A situação comunicativa e o meio de veiculação. O contexto de uso, nesse gênero textual, eu tenho liberdade para estar escrevendo determinadas coisas, eu preciso estar limitado a um determinado tópico, a um determinado conteúdo. Então, o contexto de uso, né? Quando que eu escrevi, para quem, com qual finalidade, tudo isso está relacionado a fatores que podem estar determinando a forma textual, né? A gente tem texto dissertativo, a forma textual é diferente, que é aquele texto mais argumentativo. Então, a forma, eu já penso estruturalmente, eu preciso ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Já o texto narrativo, a forma textual já é diferente. Eu tenho uma introdução, mas o que eu escrevo ali já é um pouquinho mais diferente, é uma situação inicial, no desenvolvimento eu já apresento conflito, na conclusão já tenho desfecho. Já no poema, a forma textual é diferente, o poema é constituído por estrofes, verso, musicalidade, rimas e uma linguagem mais segurada. Tudo isso, né, o tipo de texto vai estar contribuindo para essa forma textual. Ao lado da forma, eu tenho o estilo textual, né? Como é que o autor transmite a mensagem? Cada autor tem a sua peculiaridade, né, na forma de escrever. Então, o estilo textual é a maneira única e pessoal, né, que a gente fala, do autor se expressar. Eu uso mais advérbios, eu uso mais modalizadores, eu uso uma linguagem mais argumentativa. Qual vocabulário eu gosto de utilizar? Um vocabulário mais erudito, né? As construções das frases são mais diretas, mais objetivas, ou são mais desenvolvidas, né? Eu utilizo figuras de linguagens quando eu estou escrevendo meu texto. Então, essa maneira única e pessoal tem a ver com o que a gente chama de estilo pessoal, né? Estilo mesmo, né? E alguns fatores que influenciam o estilo. O objetivo, né? Se eu tenho um texto mais informativo, eu uso uma linguagem mais objetiva. Mas se um texto é mais persuasivo, argumentativo, eu tenho que trazer argumentos. Se é um texto literário, então já permite mais o uso de uma linguagem figurada. Escolha de palavras, né? Se é um gênero textual formal, eu vou fazer o uso formal. Se é um gênero textual mais espontâneo, eu posso fazer o uso de uma linguagem coloquial. Uso de recursos linguísticos, metáforas, hipérboles. Então, tudo isso contribui e influencia o estilo em que eu vou escrever, né? E aí a gente precisa entender da adaptação, né, do gênero, a forma e o estilo ao suporte escolhido. Como é que a gente consegue fazer isso, né? Então, a gente precisa pensar em redes sociais, eu já uso recursos digitais, artigos científicos, se o suporte for físico ou digital, eu posso ter uma diferença na forma com que eu vou estruturar. Se é um cartaz no suporte físico, eu já tenho alguns recursos linguísticos que eu vou utilizar. Se for no meio digital, eu já tenho outros recursos que eu posso estar somando para organizar esse meu gênero textual. Então, eu preciso pensar nessa adaptação ao suporte, dependendo do tipo de texto, da finalidade, do meio que eu vou estar utilizando, se é físico ou digital, para poder estar organizando o meu texto. Eu trouxe aqui um exemplo. Se eu vou escrever uma resenha de filme para uma revista,
É um texto mais estruturado, mais formal, mas se eu for falar um pouco desse filme no meu Instagram pessoal, então eu já tenho uma liberdade melhor, já posso fazer uma linguagem mais breve, direta, com uso de hashtags, né? Então, esse suporte, né, onde é que esse texto vai estar circulando, vai contribuir significativamente para a forma como eu vou construir esse texto. E aí aqui eu tenho alguns desafios e práticas na produção de textos para diferentes gêneros e suportes, né? Então, o que é que a gente precisa entender sobre esse tópico? Sobre os desafios, é importante a gente tentar manter a coerência e a clareza ao adaptar o gênero textual, né? O estilo ao suporte, conciliar a estrutura do gênero com a limitação de espaço ou tempo. Às vezes eu quero fazer um artigo científico, mas numa postagem digital isso é muito complexo. Então eu vou para um artigo de opinião, que ele é mais curto. Então eu preciso sempre estar pensando nesse gênero textual, mas mantendo a clareza, né? Para quem vai receber, onde esse texto vai circular, se ele vai ser bem recebido e bem aceito. Aí aqui eu coloco algumas práticas, né? De quando eu penso na produção de texto, que vai circular no suporte adequado para um público específico. Primeira coisa, leitura crítica de exemplos de diferentes gêneros e suportes, né? Se eu quero escrever uma resenha, é importante eu ter conhecimento sobre a resenha, onde a resenha circula, no suporte digital ou físico, né? Como que geralmente esse texto é estruturado. Experimentação na escrita de diferentes tipos de textos, né? Então é importante, texto argumentativo no Facebook, se eu for postar, é uma forma. Se eu for postar no blog, talvez eu tenha um espaço maior para estar produzindo. Então tudo isso a gente precisa estar atento para poder fazer uma boa produção textual, né? Pensando nesses diferentes gêneros e suportes textuais, formas e estilos. Aqui eu trouxe uma questão bem rápida, assim só para a gente ter essa contextualização, no material de vocês, que vocês têm no portal, vocês vão ter outras questões mais específicas tratando sobre esse viés que a gente está trabalhando aqui. Qual é o principal suporte textual de um artigo de opinião, olha, desse gênero textual, artigo de opinião, publicado em um jornal impresso? Então, o meio de circulação, o suporte é impresso, né? Então, qual seria o principal suporte? Cartaz publicitário, página de revista digital, página de jornal impresso ou postagem em redes sociais. Então, pensando nesse gênero textual e considerando que ele é impresso, a gente vai ver que o quê? Que a página de jornal impresso seria, né, o melhor suporte para esse gênero textual, considerando essa característica. A gente vai encerrar esse vídeo, eu encontro vocês nas próximas aulas.